E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje, vídeo homenagem. Já estava para fazer esse vídeo há muito tempo. Resolvi me debruçar, fazer uma pesquisa assim até um pouquinho mais extensa do que a média que eu costumo fazer. Para fazer um vídeo homenagem, nós vamos falar de um dos grandes nadadores brasileiros, que é o senhor Gustavo Borges. Quem não ouviu falar ainda, vocês que são muito jovenzinhos, que me seguem aqui, que não ouviram falar, quem já ouviu falar, vamos falar um pouquinho dele. Gustavo Borges foi o nadador brasileiro que quebrou o nosso jejum de medalhas olímpicas, que vinha desde Los Angeles com o Ricardo Prado, que já fiz vídeo aqui em homenagem ao Ricardo Prado, falando do legado do Ricardo Prado, né? Que é um outro tipo de legado. Hoje nós vamos falar sobre o legado do Gustavo Borges. Ele quebrou o nosso jejum, porque nos Jogos de Barcelona, em 92, o senhor Gustavo Borges ganhou medalha de prata, outra medalha de prata para nós. Foi um feito retumbante. E um feito cercado de tensão. Quem lembra, como eu, que estava assistindo ao vivo, que é mais antiguinho como eu, lembra que a placa de chegada dele deu defeito na hora lá e não registrou o tempo do Gustavo, simplesmente não registrou. Então, na final, todo mundo viu, até as pedras viram que ele chegou em segundo lugar, atrás da lenda Alexander Popov, chegou atrás dele, e não tinha tempo, então ele ficou com oitavo tempo, ficou com oitavo lugar. Meu coração quase saiu pela boca. Aí os juízes foram lá, revisaram e tal, e deram o tempo dele, 49,43, e deram a medalha de prata, né? Restituíram a verdade dos fatos. Bom, vocês não precisam se preocupar com isso, porque eu fiz de novo uma dobradinha, vídeo, texto na comunidade. E lá na nossa comunidade, eu vou deixar até o link aqui para facilitar a vida de vocês, clica lá, vai lá na nossa comunidade, eu coloquei duas postagens, uma dobradinha, uma postagem dupla, porque era muita coisa para falar dele, não dava para falar em uma única, seria uma desconsideração para com um nadador tão profícuo em feitos, em legados. Então eu fiz duas postagens lá, então eu vou só fazer uma passada rápida aqui, mas eu peço a vocês que não deixem de ir até a nossa comunidade e leiam. Não é uma coisa longa, não vai tirar de vocês mais do que 10 minutos e vocês vão conhecer um nadador brasileiro extraordinário que vocês precisam conhecer. Bom, ele era um nadador muito alto, é um nadador ainda, né? Ele tem 2,3 de altura, gente. 2,3, ele é muito grande. Eu estive pessoalmente com ele por duas vezes. Uma das vezes a academia onde eu trabalhava comprou a metodologia dele e ele esteve lá para fazer a divulgação, inclusive caiu na água, né? Ele tinha me dado uma touca autografada por ele e chegou lá na hora, ele tinha esquecido a touca dele no vestiário, uma coisa assim, ele me pediu a minha touca emprestado para ele nadar. Eu tinha uma touca autografada que ele usou. Maravilhosa, né? Depois acabei perdendo essa touca, fui vítima de um assalto à mão armada, levaram o meu carro e a touca foi junto, foi de embrulho, uma pena, mas eu tive uma touca dele. E eu tive uma outra vez com ele lá no Clube Pinheiros, quando aqui o pessoal da USP foi convidado para um festival lá, e ele estava lá sapeando, só vendo o que estava acontecendo lá na piscina. Eu já o conhecia da academia, fui lá, dei um oi para ele e tal. Ele é muito simpático, muito alto, muito simpático, acessível assim, de boa. E é um nadador extraordinário. Bom, até hoje ele é o nadador brasileiro com o maior número de medalhas internacionais. Ele tem 35 medalhas internacionais, 4 delas olímpicas, em 3 jogos, né? Ele participou de Barcelona, de Atlanta e de Sydney, se não me falha a memória. Ele chegou aí numa quarta Olimpíada, que foi os Jogos de Atenas, onde inclusive foi o nosso porta-bandeira.
mas lá ele conseguiu índice, chegou aí com o nosso revezamento, se não me falha a memória, mas não conseguiu medalha. Então ele tem um número grande de medalhas internacionais, né? São 35, e é o segundo maior medalhista dos Jogos Pan-Americanos com 18. Ele só perde para o Thiago Pereira, que é outro nadador nosso, que ainda vou fazer um vídeo para ele também, que é especializado em Jogos Pan-Americanos, ganha muita medalha nos Jogos Pan-Americanos. Gustavo Borges tem 18, né? E ele já foi detentor de 12 recordes ao todo, sendo um deles apenas brasileiro, 10 sul-americanos e um recorde mundial. O Gustavo Borges já foi recordista mundial com o nosso revezamento 4x100 livre, com 3:10:45, conseguido em 20 de dezembro de 98. Ou seja, é um nadador completo. A história que eu pus lá na comunidade, o texto, ele foi para a Universidade, Jogos Pan-Americanos, campeonatos mundiais de piscina curta, piscina longa, ele fez um pouco de tudo para colecionar essas 35 medalhas internacionais. É um nadador que vale a pena. Então, ele deixou um legado extraordinário. Eu queria me focar no legado dele. Claro, ele deixou esse legado de medalhas, um legado de feitos esportivos, 12 recordes, 35 medalhas, essa coisa toda que eu já disse. Mas em 2012, o Gustavo Borges foi o segundo nadador brasileiro a entrar para o Hall da Fama. Nós já tínhamos lá a nossa Maria Lenk, que dá nome ao conjunto aquático no Rio de Janeiro, e ele foi o segundo nadador brasileiro a ser aceito no Hall da Fama Internacional, que fica nos Estados Unidos. Ele está lá, os americanos homenageiam ele, não querem esquecer dele, puseram ele lá no Hall da Fama. Então ele deixou esse legado institucional. Depois ele tem um legado também cultural. Ele tem um livro escrito chamado Lições da Água, onde ele conta a sua trajetória, e ele faz uma coisa que até eu já fiz aqui muito humildemente, que é expondo as características, as qualidades que um atleta desenvolve, como isso é importante para outras áreas da nossa vida, que não só o esporte, no estudo, no trabalho, na vida pessoal, né? Quer dizer, as qualidades cognitivas e emocionais que um atleta de ponta desenvolve, como elas podem ser aplicadas em outras áreas da vida. Um livro muito legal, um legado cultural, como eu disse, né? Depois ele tem um legado corporativo. Ele tem 3 academias, 2 em Curitiba e 1 em São Paulo, as academias Gustavo Borges, né? E então ele hoje ele é um empresário. Ele é formado em economia lá nos Estados Unidos. E ele tem esse legado corporativo. Mas o legado mais legal que ele tem, eu acho, é o legado profissional, porque ele desenvolveu a metodologia Gustavo Borges, que é uma metodologia pré-formatada para o ensino da natação e para todo o gerenciamento da parte aquática de uma academia, de um clube, de um centro esportivo. Todo o gerenciamento, desde gerenciamento de horários, supervisão, grade de horários e de aulas, a metodologia, avaliação dos alunos, divisão em níveis, as toquinhas, as fichas, tudo pronto. Foi essa metodologia que a academia onde eu trabalhei comprou, nós compramos, adquirimos isso, e é uma metodologia muito legal, e você não só compra, mas você depois tem um suporte. Eles fazem visitas periódicas, né, para você fazer isso. Então ele deixou esse legado, que a gente pode chamar de um legado profissional, com essa metodologia. E tem um quinto legado, que é também uma coisa espetacular. O Gustavo Borges, ele é casado com a nadadora espanhola Bárbara Franco, uma borboletista, nadadora olímpica. Fez 2 Olimpíadas, pelo menos, essa Bárbara. E com essa moça, ele teve 2 filhos, o Luiz Gustavo e a Gabriela. O Luiz Gustavo tem 1,99 de altura, né? E puxou muito da altura do pai e é campeão brasileiro.
Quer dizer, até esse tipo de legado o Gustavo Borges deixou para nós. Deixou o filho dele aí, destruído também, fazendo tempos excepcionais, possibilidades de compor o nosso time olímpico, né? Nosso time olímpico, enfim. Então é isso, eu acho um nadador extraordinário e esse legado dele, esse legado com essa amplitude, com essa complexidade, com esse alcance, é um negócio extraordinário. É um nadador que deixou um legado muito além das bordas da piscina onde ele nadava, muito além. Então ele é um nadador que colocou o seu nome, o peso do seu nome e das suas conquistas a favor da natação como um todo. Eu tenho muito respeito por ele, muito respeito por ele. Eu tive um festival aqui aqui na USP, que ele fez a gentileza de gravar um vídeo e eu projetei um vídeo aqui para os nadadores, onde ele saudava os nadadores. Ele não pôde vir pessoalmente, eu convidei, mas ele não pôde vir, não tinha agenda. E eu projetei um vídeo dele desejando para os nossos nadadores aqui no nosso festival um bom desempenho, né? E foi muito legal. Olha, gente, é um nadador que vale muito a pena a gente conhecer a história. Nós não podemos esquecer da história, de tudo que ele fez e de reconhecer todo esse legado que ele está deixando. Fiz questão de fazer esse vídeo, além das duas postagens lá. Nas postagens, fiz duas postagens, não fiz só uma não. E eu acho que eu não estou fazendo nada além da minha obrigação. Quem está fazendo muito além da sua obrigação é ele. Eu estou cumprindo só a minha obrigação, divulgando e não deixando que o nome dele caia no esquecimento das novas gerações que não tiveram contato com a vida de atleta dele. Então é natural que a coisa chegue mais devagar nessas gerações mais jovens, mas esse vídeo aqui está aqui para isso. Tá bom? Então era isso. Se vocês gostaram, por favor, deixa um like aqui, se inscreva no meu canal. Inscreveu no meu canal, ativa o sininho. Clicou no sininho, clique em todas para receber todas as notificações, para vocês receberem todas as notificações. Interessou? Como essa aqui, como essa aqui. Interessou? Assiste. Não interessou? Descarta. E aí, o que vocês acharam? Vocês aí conheciam Gustavo Borges, vocês que me acompanham? Eu tenho muitos alunos aqui, adultos e tal, que eu acho que eles lembram, talvez fossem meninos na época. Eu era jovem, né? Eu era jovenzinho na época. Era jovenzinho, mas já acompanhava ele porque ele foi um extraordinário nadador, extraordinário nadador. Vocês lembram-se dele? Quem assistiu Barcelona, lembra desse perrengue da placa lá, que nós ficamos sem saber o que tinha acontecido? Como assim? 8º lugar? Pelo amor de Deus, né? Quase morri do coração naquela vez lá. Vocês se lembram disso? E continue mandando para cá suas dúvidas e sugestões. Vou fazer mais vídeos sobre grandes nadadores brasileiros, alguns merecem. Continue mandando suas sugestões e dúvidas para cá, porque aqui as melhores dúvidas e sugestões viram vídeo. Tchau!